Saudações família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo, mais um breve corte que eu fiz para vocês do canal ESPN. E deixa os créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão. Botafogo acertou, já tá no papel, pessoal, assinado ali a contratação de David ali, Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira, né, pessoal? Carlos Ancelotti. Bora acompanhar aqui. Nenzinho acreditou quando Textor anunciou, né, pessoal, já de imediato o novo técnico para o Fogão. Bora acompanhar comigo esse corte, pessoal, até o final. Mas antes, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa aquele like que nos ajuda muito e, se possível, aquele comentário que é de extrema importância para a gente. Será que era o melhor nome para assumir o Fogão nessa temporada de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão? Bora acompanhar comigo esse vídeo até o final. O novo treinador Renato Paiva demitido no Campeonato Mundial por conta da eliminação, do jeito, na verdade, que foi eliminado para o Palmeiras nas oitavas de final. David, né? David. Zé Elias. David Ancelotti, não é David. Não, é Davide. O acento no italiano é no A. Isso, Davide. Isso agora a gente já sabe. E o que mais a gente sabe do filho do Carlo Ancelotti, que durante muito tempo a gente vai mostrar o histórico dele como auxiliar do pai, esteve ali trabalhando em grandes clubes numa outra função. Trabalhos com o pai, preparador físico ainda no Paris Saint-Germain, 2012 e 2013, e na sequência no Madrid, no Real Madrid, 2013 até 2015. Virou auxiliar técnico no Bayern de Munique em 2016, depois trabalhou em Napoli, Everton, Real Madrid, mais uma vez, e na seleção brasileira, nos dois primeiros jogos do Ancelotti, o empate contra o Equador e a vitória aqui em São Paulo sobre o Paraguai. Zinho, foi surpresa para todo mundo a escolha pelo David Ancelotti. Você acha que é uma aposta que vale a pena? Muito difícil te responder isso. Não tenho o mínimo de conhecimento sobre o profissional. Só que foi auxiliar técnico, essa história, né? Mas geralmente a gente não acompanha o trabalho do auxiliar técnico, né? Muitas vezes, se o treinador não dá o espaço para o cara ir dar entrevista, tipo o Ramon Dias, o filho dele, que é auxiliar dele, era um treinador, né? Tava ali na beira do campo orientando, tinha muita liderança com os atletas, você dava para perceber que o cara já está preparado ali para ser treinador, ser o gestor, o líder. O rapaz, até pela idade, bem jovem para a carreira de treinador. Eu não me recordo um cara tão novinho assim já ter, principalmente nos times de ponta, né, como o Botafogo time gigante. Assim, me parece que muito bem preparado, tem as licenças todas, estudou, se preparou, acompanhou o pai, é claro. Melhor do que isso, né, tá ali convivendo no dia a dia, grandes jogadores, grandes clubes. Mas não era ele na frente, ele no comando, né? Tem sempre ali o pai, o Ancelotti, na liderança, um respeito muito grande de todos esses atletas que ele trabalhou, mas que deu um currículo, deu uma bagagem para ele. Eu também fiquei muito surpreso, sabe? Não esperava nunca assim o Textor, né, que tem nos surpreendido, uma escolha desse nível aí. Agora é esperar o trabalho, é esperar o dia a dia. Ele vai trabalhar com jogadores ali. Qual é o mais experiente do Botafogo ali, de mais idade? É um time jovem também do Botafogo, mas o Alex Telles já tem mais que 30, não tem? O Alex Telles, não sei. Mas jogadores que da faixa etária dele, desejar sucesso, que ele possa desenvolver o trabalho dele, que ele possa trazer as ideias dele e que o Botafogo possa ter um treinador por mais tempo, né? O Botafogo está sofrendo com isso. Até os treinadores que vencem, que conquistam o título, vai embora. Isso é ruim para o trabalho. O Botafogo está sofrendo com isso, né? O John Textor é muito
pelo trabalho dele, né? A formação aí de um elenco que foi campeão, trouxe de novo título para a torcida do Botafogo. Ele tem esse respeito do torcedor do Botafogo, tem essa gordura, vamos dizer assim, para fazer o que ele vem fazendo nesses últimos meses. Mas esse ano, até esse momento, eu não concordo com o tipo de gestão dele, de trabalho dele. É um Botafogo que fica se desconfigurando e sendo remontado durante os campeonatos. Então, assim, isso não é bom. E agora com uma surpresa e com um cara sem experiência ainda, de comando, de liderança, e começando esse primeiro trabalho num país totalmente diferente do que ele vinha trabalhando. Você entendeu a escolha, Zé? Não. Sinceramente, também não. Não é que o Botafogo vive um momento ótimo, né, para ele poder fazer escolhas assim, até porque o trabalho dele e as opções que foram feitas pelo Textor até o momento foram ruins. Começar o campeonato, começar uma definição de treinador em maio, né? Maio, quase junho, para um campeonato. Ele abriu mão de Supercopa, abriu mão ele tentou contratar técnico antes e não conseguiu, tá? Mas no final das contas ele protelou a contratação de jogador e tudo mais. Ele poderia ter contratado antes, né? Ele protelou porque ele já deu entrevista, ele deu até entrevista dizendo que o campeonato começaria depois de abril, né? Que o ano começaria depois de abril, maio, então assim... Ele tem aproveitado fevereiro, março, abril para preparar o time para o ano que começaria depois de abril. Até porque é questão de planejamento. O ano passado do Botafogo foi um ano diferente. Esse ano, por conta das conquistas, ele já tinha campeonatos a serem disputados. Ele não entende... E tinha o Mundial, né? Sim, tinha o Mundial, tinha a Supercopa, querendo ou não, Real, isso valoriza o trabalho, né? Você tem a possibilidade de anexar ao seu currículo mais um título, né? Você tem a capacidade de, nos 3 primeiros meses que seriam os campeonatos, são os campeonatos regionais aqui no Brasil, você monta o time, olha, estou precisando disso, está faltando isso, está faltando aquilo e outra. Eu tenho um Mundial lá na frente, eu tenho que fazer um planejamento para jogar o Mundial. Não é que ele ia jogar contra o Bala Mistura ou o time da esquina, não, ele ia jogar contra grandes times e foi aí o que aconteceu, e nós vimos o que aconteceu. Aí contrata um treinador que foi o Paiva também, na calada da noite, ninguém estava esperando. O Paiva, sinceramente, não era o meu nome, eu não achava que... E nem da torcida do Botafogo. Sabe, ninguém ele já chegou esperava. Enfraquecido. Aí ele contrata o Paiva. Da mesma forma que ele contratou, ele mandou embora, né? Na calada da noite. Ele teve uma reunião lá, esqueceu de ligar para o Paiva, falou, tem reunião aqui. Não precisa ligar não. Deixa que a gente só manda o WhatsApp dizendo que ele já não é mais o treinador do Botafogo. A impressão que eu tenho que foi mais ou menos isso. Né? E agora chega no último segundo também e anuncia o David como treinador. Uma coisa é o Textor, outra coisa é o David. Eu acredito que ele seja uma pessoa preparada para assumir como treinador, só que ele terá alguns desafios pela frente que ele não teria se fosse na Europa. Claro. Né? A torcida do Brasil do Botafogo, não é para amadores, né? É diferente, o futebol brasileiro é diferente, a cobrança aqui será diferente. Tem que lidar com o Textor também, que não é uma pessoa, pelo menos que a gente vê aí, que não é uma pessoa muito tranquila em relação às tomadas de decisões e o que tem que ser feito, porque me parece que como ele é o dono, ele resolve, ele toma as decisões e vai lá e faz, entendeu? E passa muitas vezes por cima de outras pessoas, pessoas do departamento ali. Tem que esperar, vamos esperar. O Botafogo perdeu 2 jogadores, né? O Jair e o Igor Jesus saíram. Os jogadores, o Zinho já falou, nós já falamos aqui também, os jogadores que foram contratados para assumir as posições dos jogadores do ano passado, principalmente o Almada e o Luiz Henrique, são bons jogadores, mas não têm a mesma qualidade que tem os que saíram. Vieram agora recentemente, até estrearam no Mundial, né? O Montoro, o Arthur Cabral e o Joaquim Correa. São jogadores jovens, né? Então, o Correa é mais experiente, mas também não é um jogador que vai mudar o preço do dólar. E jogou só a primeira, né? Depois já não jogou mais, né? Ele chegou a entrar nos outros jogos. Então bem Contra o Palmeiras ele entrou. Né? Bem pouquinho. Então, assim, eu acho... É uma escolha que acho que os torcedores do Botafogo vão ter que aturar. A questão é que ninguém sabe como é o treinador David Ancelotti, nem ele, né? Então, mas as conversas que eu tenho e tive com algumas pessoas que estão ali ao redor ali, diz que ele tinha muita influência Porque na Europa, quem dá os treinamentos, quem conversa, normalmente são os auxiliares técnicos. Os treinadores ficam de fora, alguns participam, dia sim, dia não, tal, mas normalmente eles ficam um pouco mais de fora e os treinadores, os auxiliares que dão mais os treinamentos. Pelo que eu conheço e pelo que eu conversei com algumas pessoas da Itália que... Agora você me arrebentou, Sérgio.
Agora você me deixou preocupado. Do quê? Tiraram o treinador da seleção, Zinho. Mas quem vai dar o treino na seleção, então? Não, mas não que eu acabei de falar. Aliás, dia sim, dia não. Né? Por exemplo, o Ferguson ele foi campeão... estará liberado para trabalhar na seleção brasileira na Copa do Mundo. Sim, o Ferguson foi campeão no Manchester City, ele ficava no escritório dele. E os auxiliares davam os treinamentos, mas só que ele conhecia os auxiliares, tinha relação de confiança e ia lá e tomava as decisões. Às vezes depois de 20 anos, mas no início ele dava o treino, pô. Não, mas, Ozinho, o mundo evolui, né? O mundo evolui. 20 anos atrás, não, mas hoje evolui. Peraí. Né? Não. Hoje evolui. Eu estou falando coisas que eu conversei com pessoas... Você tá falando, eu concordo. Estou falando que eu conversei com pessoas da eu Itália. Acho que o Ancelotti... Né? Sim. Não, é claro que ele dá treino. Senão ele não tiraria os cursos de licença e tudo. Mas não é o líder, né? Não é o principal, né? Não é o cara que está ali na frente mesmo. Sim, não, mas eu tomar não cheguei decisões, lá, né? Eu não cheguei lá. É isso que eu ia falar, né? Em relação a isso, que ele dava os treinamentos. E aí a questão de tomadas de decisões, essas coisas, por isso que eu falei que são desafios que ele tem pela frente. Lidar com o texto, lidar com a torcida. O primeiro trabalho como treinador, ele vai ter que sair da roupa do auxiliar e vai ter que tomar as decisões. Essa é a grande diferença. Né? Para a gente arrematar, Benner, claro. O que significaria dar certo para o David Ancelotti? Disputar os principais campeonatos, mesmo que não vença, e não ser diretamente responsável com grandes erros no caso de derrotas. Eu acho que é montar um time competitivo forte, à altura do que o elenco do Botafogo pode mostrar, ter ideias de jogo compatíveis aos jogadores, características deles, tirar o melhor possível do elenco, como o Botafogo conseguiu no ano passado, e eu penso muito como o Zinho. Eu não estou questionando, até porque não conheço, a capacidade dele, o estágio e a preparação para virar técnico foram excelentes, mas agora ele tem que, além da parte tática, além de escolher jogadores e instalações, ele tem que liderar pessoas, lidar com circunstâncias difíceis e com a insanidade, a insalubre rotina do futebol brasileiro. E aí é um desafio para qualquer grande técnico, principalmente para o iniciante. E na insalubre rotina do futebol brasileiro, poderemos ter novidades no Flamengo nos próximos dias. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, olha só. Separei para vocês aqui a carreira de David Ancelotti, novo treinador do Botafogo. Pessoal, Botafogo surpreendeu a todos neste final de semana ao acertar com um novo treinador ali para a sequência da temporada. Trata-se de David, filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. No entanto, apesar do parentesco ali com o profissional, que foi ali multicampeão por onde passou e terá ali a missão de comandar o Brasil na próxima Copa do Mundo, pouco se sabe sobre o novo técnico alvinegro. Nascido em Parma, na Itália, David tentou ali a carreira de atleta para seguir os passos do pai, que chegou a atuar pela seleção italiana, Roma e no Milan. No entanto, após passagem pelas categorias da base do clube Rossonero ali e pelo Borgonomeiro ali, desistiu da carreira para se dedicar aos estudos e dessa forma enveredou ali para o caminho das ciências do esporte na Universidade de Milão e iniciou a carreira com 23 anos como preparador físico, quando Carlos comandava o Paris Saint-Germain em 2022. Em seguida, teve sua primeira experiência como auxiliar técnico no Bayern de Munique em 2016. Isso aconteceu logo após concluir o curso ali da licença Pro da UEFA ali no ano anterior. E as partes chegaram a um acordo neste domingo, dia 6 ali, e o treinador italiano é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias. O Botafogo, entretanto, volta às suas atividades nesta segunda-feira, dia 7, ainda sem treinador. Os próximos compromissos do Glorioso é o clássico contra o Vasco no dia 12, pela 13ª rodada ali do Brasileirão.
títulos como auxiliar e trabalho ao lado do pai, né, pessoal? Durante o período ali que ele exerceu uma função que conquistou ali muitos títulos importantes, entre eles duas Champions com o Real Madrid em 2021 e 2022 e 2023 e 2024, dois campeonatos espanhóis em 2021, 22 e 23, 24, né, pessoal? Um da Alemanha, 2016 e 2017, que lá, né, pessoal? E também o Mundial de Clubes no dia 22, no ano de 2022/23, que lá, né, pessoal, a temporada começa no meio do ano, né, e vai até o outro meio do ano. De acordo com o diário Marca da Espanha ali, o profissional será ali responsável por elaborar os treinos do dia a dia. Além disso, também buscava levantar ali debates sobre as decisões do pai e focar nos detalhes. Abre aspas, palavras aqui que eu separei para vocês, né, pessoal? Acho que é a atenção ali aos detalhes. 10 anos atrás era possível abrir mão de alguns aspectos do jogo, mas hoje, para vencer, não é possível. Ao, é, ao competir, não se pode ali deixar nada de lado, porque o nosso futebol hoje, tudo é preparado nos mínimos detalhes. Então, o que eu sempre tentei fazer, junto com os outros companheiros de equipe, com o Francisco, com o Simon, é focar ali em cada detalhe da preparação para uma partida e gerar ali um estilo de jogo. Fecha aspas. Disse o treinador ali em dia 30 de outubro. Carreira ali de David Ancelotti. 2012 foi pelo PSG, preparador físico. 2013 Real Madrid como auxiliar da preparação física. 2016 pelo Bayern de Munique, auxiliar técnico. 2018 2018 pelo Napoli, né, auxiliar técnico. 2019 o Everton, auxiliar técnico. 2021 Real Madrid, auxiliar técnico também. 2025 Seleção Brasileira, auxiliar técnico. E agora comanda o Botafogo, né, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário. Se ainda não deixa seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!